Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 9, no versículo 49 a 50, que diz assim: porque todos serão salgados como fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende o sal em vós mesmos e tende paz uns com os outros. Então aqui Marcos ele vai nos dizer, irmãos, que eu entendo assim, ó, que o sal que ele está dizendo é a unção de Deus. Aleluia, Jesus. Porque ele vai dizer assim que porque todos serão salgados com fogo. Aleluia, Jesus. Então eu entendo que é a unção de Deus, aleluia, Jesus, que está na minha vida e na tua vida, e todo aquele, aleluia, Jesus, que serve ao Senhor. Então, irmãos, ele vai dizer assim, ó, que se a gente não tiver esse sal, a gente não tem valor. Se a gente não tem a unção de Deus, não tem como a gente fazer algo para Deus. Sem a presença de Deus, como que nós vamos, irmãos, fazer algo para Deus? Aleluia, Jesus. Aí, infelizmente, irmãos, vem o espírito do engano. Por isso que nós temos que estar firmados no Senhor, para que a gente não venha a ser enganado. Porque tem muitos aí que rodopeia, que falam em línguas, mas são línguas satânicas, e a unção é satânica. Porque o diabo, ele imita tudo o que vem de Deus. Os demônios falam em línguas, os demônios rodopeiam, aleluia, Jesus. E fica aquela bagunça assim, parecendo um centro de Umbanda, parecendo aquelas ciganas rodando no centro de Umbanda. Então não se engane, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer tudo com ordem e decência. Então quando começa aquela bagunça, cadê a decência? Então é isso que o Senhor está dizendo nesse dia de hoje. Se você perder a tua unção, aleluia, Jesus, como que você vai fazer algo para Deus, aleluia, Jesus? E se você perde a unção que você tinha de Deus, aleluia, Jesus? Porque a palavra vai dizer também, irmãos, assim, ó, que uma pessoa que conheceu a glória de Deus e provou o poder de Deus, foi batizado, aleluia, Jesus, foi usado por Deus, aleluia, Jesus, e voltou, aleluia, Jesus, a se sujar com os porcos novamente, aleluia, Jesus. Quer dizer, voltou nos pecados anteriores. O inimigo foi jogando uma seta aqui, uma seta ali, em vez da pessoa repreender, porque ela tem noção, sim, ainda mais que ela já passou por esse mundo afora, sabendo, porque a gente, irmãos, por mais que a gente é servo de Deus, a gente não esquece das coisas que a gente aprendeu no mundo. Por que que Deus permite a gente passar um tempo no mundo para aprender, para conhecer a maldade do mundo? Outrora, se nós roubávamos, se a gente matou, se a gente era mentiroso, se a gente se prostituía, se a gente conheceu toda a malandragem do mundo. Nós conhecemos tudo isso, não é porque a gente se converteu que a gente esqueceu. Eu não esqueço de nada do que o mundo me ensinou. Eu só não pratico mais o que o mundo me ensinou, mas não que eu esqueci o que o mundo me ensinou. Eu não esqueci da malandragem, eu não esqueci das coisas ruins que eu fiz. Eu só não pratico mais. Justamente, a gente não esquece por quê?
pra gente saber que a gente não pode voltar de novo, né? Aí o que a palavra vai dizer? Que você tá voltando na lama com os porcos de novo. Aleluia, Jesus. É a mesma coisa que o Senhor está dizendo aqui, ó. Se você não tiver sal, se você não tiver unção na tua vida, como que você conheceu a glória de Deus? Aliás, primeiro você conheceu o mundo. Aí você vem e conhece a glória de Deus, conhece a unção de Deus, e aí você volta de novo para a podridão desse mundo a fazer tudo o que você fazia, sendo que você conheceu a glória de Deus. Deus te usou para fazer, aleluia, Jesus, milagres, curas. Como que nós podemos voltar atrás? Igual Pedro disse, Jesus disse para Pedro, vocês querem voltar com eles também? Não, Senhor, é o Senhor somente o Senhor que tem a salvação. O Senhor é o nosso Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, só o Senhor que salva. Pedro estava dizendo assim, não, Jesus, como que eu vou me afastar do Senhor? Só o Senhor tem a salvação, só o Senhor que pode salvar. Aleluia, Jesus. Como que nós podemos, irmãos, perder tamanha salvação se nós conhecemos a maldade desse mundo, a escravidão que o diabo colocava em cima das nossas vidas? E a gente vai perder tamanha salvação, irmãos, pelo um deslize. Começa primeiro pelas setas. Aí o inimigo vê que você gostou. Aí pronto, ele já dominou tua mente. Nós temos que ter consciência disso, irmãos. Aí ele já manipulou tua mente, aí você vai pro agir. Você deseja a mulher, você vai lá, começa a cobiçar ela, aí você cai no adultério, pronto, perdeu tudo. E a realidade, muitas das vezes, irmãos, a realidade funciona assim, ó. Se você tem um marido que não teme a Deus, você se desvia e trai ele, se ele te trai, você larga. Se você trai, ele acaba tirando a vida da pessoa. Se é um servo de Deus que é traído, ele abandona. Ele não chega a cometer a maldade de matar. Mas nós estamos aqui, irmãos, como pilar. Alguém tem que ser pilar da casa. Se aquele pilar, aleluia, Jesus, se desviar dos caminhos do Senhor, como que ficará então a nossa família? Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor está dizendo nessa palavra. E se o sal perder o sabor? E se você não tiver unção mais na tua vida? Como que vai ser restaurado? Sendo que você conheceu a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, irmãos, aqueles que se afastaram não conseguem voltar mais. Não conseguem. Alguns conseguem. Porque foram pecados que se arrependeram e foram pecados que eles conseguiram ainda voltar atrás, ir para uma clínica de recuperação. Mas só Deus sabe realmente como será a vida espiritual dessas pessoas de lá em diante. Amém, irmãos? Então vamos cuidar nesse tempo do fim. O inimigo, ele monta muitas ciladas em cima das nossas vidas. Que a gente fique atento, vigilante em tudo que a gente fazer e principalmente lendo a palavra, porque é isso que ele quer. Ele quer colocar uma resistência na tua vida. Amém, irmãos?